Bom dia, vamos iniciar nossa aula de introdução ao controle discreto. Eu sou o professor Magno, sou da UFBC, da IAR, também faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica e coordenador do grupo de pesquisa de veículos robóticos subaquáticos teleoperados. Nesta oportunidade, esta aula vai tratar de sistemas de controle discreto digital, reconstrução de sinais originais dos sinais amostrados e uma introdução à transformada C. Sistema de controle discreto ou digital. Certo? Quais são as vantagens dos controladores digitais? Certo? Eles apresentam erros pequenos à representação binária. Certo? São outros tipos de erros que podem ser de aproximação, de arredondamento e dependendo do número de bits, vamos ter um erro menor. Erros de implementação, ou seja, as operações aritméticas realizadas no computador não dependem dos componentes, certo? Então, eles se implementam mediante algoritmos computacionais. Ou seja, nesses controladores digitais não temos resistores, capacitores nem indutores. Agora, outro é a flexibilidade, isto é, a implementação no software. Certo? Temos diferentes algoritmos de controle, diferentes formas de implementar um algoritmo. Devido à velocidade, a velocidade do hardware, do computador, tem aumentado exponencialmente na última década, o qual permite aumento à velocidade de processamento e faz com que seja possível mostrar e processar sinais de controle e velocidades altas. Ou seja, cada vez temos processadores muito mais rápidos, de maior velocidade, maior capacidade de processamento de dados. O custo de circuitos digitais está em contínua redução, certo? Cada vez menores e mais baratos, e uma unidade a ruído branco, principalmente. Certo? Temos outros tipos de ruídos que também são devido a aproximações de arredondamento, mas temos essa característica de harmonizar ao ruído. Tipos de sinais. Os tipos de sinais que normalmente vemos são sinais contínuos, na realidade, certo? Vamos ver uma definição. Um sinal é formalmente definido como uma função de uma ou mais variáveis, a qual leva informação sobre a natureza de um fenômeno físico. Vamos ter um sinal analógico ou contínuo, definido como um intervalo contínuo de tempo, e a amplitude pode ser uma faixa contínua de valores. Certo? Aqui temos um sinal variando ao longo do tempo, varia continuamente a cada tempo, a cada instante de tempo, e a amplitude pode variar em uma faixa de valores, certo? De maneira contínua também. Sinais digitais. Estes são os sinais que vamos estudar na disciplina, ou seja, são valores discretos, descontínuos no tempo e em amplitude. A digitalização de sinais contínuos é obtida por meio de três processos. Certo? Primeiro, o processo de amostragem, que discretiza o sinal analógico original no tempo. Certo? Ou seja, a gente vê aqui, a gente tem a forma do sinal contínuo e a gente amostramos a uma taxa, a uma frequência de amostragem, ou temos um período de amostragem dado pela distância entre estas duas amostras. Okay? Segundo processo, a quantização. Discretização da amplitude do sinal amostrado. A variável quantificada só muda num conjunto finito de valores distintos. Certo? Dependendo do número de bits com quais realizamos a amostragem, vamos ter o maior ou menor número de níveis de representação à amplitude do meu sinal. E o terceiro processo é a codificação.
atribuição de códigos, geralmente binários, às amplitudes do sinal quantificado. Sinal digital é um sinal em tempo discreto com amplitude quantificada. Outro sinal pode ser representado como uma sequência de números binários. Como a gente vê aqui, o amostrado foi quantificado, certo? A amplitude, porque temos valores aqui, e são valores finitos, certo? Na quantidade de níveis finitos. Quanto maior bits para a minha amostragem, certo? Para o processo de amostragem de um sinal, menor será essa distância entre níveis de tensão, certo? Agora temos o que é um sistema de controle discreto, certo? Aqui uma configuração de um sistema de controle utilizando um controlador discreto. Ou seja, temos a planta, temos um transdutor, o sensor, certo? Temos um amostrador, temos um conversor análogo digital, okay? Temos outro amostrador do meu sinal de entrada ou de referência, que também pode estar dentro do controlador discreto, ou do sistema, certo? Esse controlador discreto. Se gera um erro, esse erro passa através de uma equação de diferenças, que vai me determinar, dependendo desse erro, vou ter um controle, um esforço U amostrado, certo? Então a gente passa esse sinal por um conversor digital analógico e um segurador de ordem zero, o retentor ou extrapolador. Okay? E esse sinal é aplicado na planta. Aqui é uma representação geral. O computador digital substitui o controlador, compensador, que está em cascata com a planta, certo? Em cascata, uma depois da outra. Okay? Os sinais R, E, U e C da figura podem ser analógicos ou digitais. Sinais digitais são sequências de números binários. Aqui agora, sistemas de controle com amostra de dados. Neste caso, vamos ver o sistema como essa amostragem e extrapolação de dados aplicado, como sai esse sinal, certo? Vamos ter um sinal contínuo que vai ser amostrado e extrapolado ou segurado, de tal maneira obter este sinal F bar. Supõe-se que um sinal FDT é transmitido a cada t segundos, então o sinal FDT é conhecido somente a cada t segundos. O diagrama de blocos do sistema é mostrado nesta figura. Desde que somente f de cada t é conhecido, uma decisão deve ser tomada quanto à forma de entrada do sistema. Comumente indesejável aplicar um sinal na forma amostrada, tal como um trem de pulsos retangulares, como a gente vê aqui, certo? Estreitos. A planta mostradas a planta devido à presença inerente de componentes de alta frequência naquele sinal. Ou seja, este sinal, se introduzir um sistema contínuo, provável que a planta contínua sofra alguns prejuízos. Aqui está, então este vai ser um sinal amostrado na forma de pulsos, certo? Pulsos, a gente pode ter uma ideia, noção da largura destes pulsos. Portanto, um dispositivo de reconstrução de dados denomina-se segurador de dados, data home, e é introduzido no sistema logo após o amostrador. O propósito desse segurador de dados, o retentor de dados, certo? O extrapolador de dados, é reconstruir o sinal amostrado de maneira que se assemelhe ao sinal antes da amostragem. O segurador de dados mais utilizado é o segurador de ordem zero, o Zero Order Hold, ou ZOH. A operação de um amostrador, segurador de ordem zero, certo? De um amostrador e um segurador, certo? É descrito pela figura. Okay? Já temos em estes instantes 0, T, 2T, 3T, 4T, temos o meu sinal amostrado.
eu passo por um segurador, retentor ou extrapolador de ordem zero, eu vou ter esse segurador. Vai manter a amplitude nesse instante de amostragem constante por um intervalo de t segundos, t maiúsculo. Certo? Então a gente vê que é um sistema contínuo por partes. Okay? É o sinal de entrada, f de t, aquela curva tracejada, e f barra, certo? É a saída do segurador de ordem zero. Aqui ó, o segurador segura o sinal de saída em um valor igual àquele do sinal de entrada no instante de amostragem. A representação em diagramas de bloco é mostrada na seguinte figura. Certo? Temos só mostrado o segurador. Agora a gente vê, vamos observar e ver qual como é possível obter esse sinal. Tudo isto é um procedimento matemático. Certo? Então, a gente vamos ver, explicar um pouco mais sobre isso. Okay? Então, vamos para a nossa tela, no qual vamos trabalhar essa função, certo? F barra dt vai ser igual a f sub 0 vezes o dt menos o dt menos t mais f dt o dt menos o certo? Aqui o dt menos t menos o dt menos 2t maiúsculo mais f de 2t o dt menos 2t menos o dt menos 3t, mas e assim sucessivamente até infinito. Ok? Como eu falei, a gente tem isso, na qual U é uma entrada de grau unitária. E temos então U dt, certo? A transformar a Laplace de de grau unitário é 1 sobre S, certo? Então a gente podemos aproveitar isso. Perdão. Se aplicamos a transformada C, transformada de Laplace, perdão, a essa igualdade, a essa equação 1, então podemos obter o seguinte. Isto vai ser então a transformada de Laplace f barra ds, que vai ser igual a f de 0
certo? Uma constante vezes 1 sobre S menos elevado a menos ds sobre S, mais f de t 1 sobre S menos elevado a maior e menos ds sobre S menos menos 2 S sobre S mais, certo? E assim sucessivamente até infinito. A gente pode observar que podemos fatorar o seguinte elemento: u menos elevado a menos ds sobre S desses, certo? F em 0 mais F em t elevado a menos ds mais F 2t vezes elevado a menos 2t S mas e assim sucessivamente até infinito. Tá? Então, essa igualdade podemos obter o seguinte: eu vou ter 1 menos e elevado a menos ds sobre S somatório desde k igual a 0 até infinito de f de kt elevado a menos ks, certo? Perdão. Tendo isso, podemos observar que temos esta equação 3, certo? Com isso, esse termo, o somatório, esse segundo termo para nosso caso, o primeiro termo para este, equação 3, é uma função do sinal de entrada f de t e do período de amostragem t. O fator, o segundo fator, o primeiro fator, é independente de f de t e pode ser considerado como uma função de transferência. E assim, a operação do amostrador segurador pode ser representado como mostra a seguinte figura. Aqui vamos ter um amostrador ideal a um período de amostragem t. Meu sinal contíguo, meu sinal amostrado f estrela de S. Aqui minha função de transferência do meu segurador de dados de ordem 0. E aqui meu sinal f barra de S. Vamos lá. A função f estrela de S, denominada a transformada de Laplace estrela ou a transformada estrela, e é definida como essa expressão. Então, mais na frente, nós vamos utilizar essa equação 4 e por isso que temos que essa transformada
F estrela de S va a ser igual a sumatorio de K igual 0 a T infinito de F de K de T elevado a menos K de S. Então, essa é a definição de minha transformada estrela ou transformada de Laplace estrela. Então, com isso podemos continuar. Para ver uma ideia, esta é uma forma de a gente poder obter a transformada estrela, que daqui a pouco vamos ver com uma mudança de variável vai se transformar em nossa transformada C. Okay? Então, observe que F estrela de S não aparece no sistema físico, mas aparece como resultado da flutuação da equação 3, desta equação. Na figura anterior, que é aqui, o amostrador não modela um sistema físico e o bloco não modela um segurador de dados físico. A equação 4 contém o termo E elevado a Ts, que indica a existência de uma transformação. E fazendo a seguinte mudança de variável, certo? Z igual a E elevado a Ts, a equação 4 fica dessa maneira, certo? F estrela de S com S igual a logaritmo natural de C sobre T é igual a F de C, que é igual a somatório que é igual a 0 infinito de F de K de T, Z elevado a menos K. Então, esta é a definição de transformada C unilateral que nós vamos utilizar daqui a pouco. Uma outra maneira de poder determinar essa transformada C, a função F estrela de S, certo? A nossa transformada de Laplace estrela ou transformada estrela, é utilizando as funções delta. Okay? A transformada de Laplace inversa de F estrela de S é o tiro de 4, que seria a transformada de Laplace inversa de F estrela de S, que seria igual a F de F en 0 delta de T más F de T delta de T menos 1 más F de 2T delta de T menos 2T e assim sucessivamente, na qual delta de T é uma função de impulso unitária em T igual a 0. Então, F estrela de T é uma trem de funções impulso cujos pesos são iguais aos dos valores do sinal dos instantes de amostragem. Assim, F estrela de T pode ser representada como mostrado na figura, desde que a função impulso tem amplitude infinita no instante de amostragem. Certo? Então, em cada impulso, o comprimento destes impulsos vai ser a amplitude de amostragem nesses respectivos instantes. Agora, o amostrador ideal, desde que sinais não físicos, funções de impulso, aparecem em sua saída, este amostrador é referenciado também como um modulador de impulso. Para demonstrar este conceito de modulação, define-se então o delta de T, delta de transporte, certo? Do sinal, que é igual a somatório de n igual a 0 até infinito, delta de T menos K, vai ser o somatório de todos esses deltas. Então, F estrela de T pode ser expressado como F estrela de T, multiplicação de F de T vezes delta de T de T. E a gente vê que temos o mesmo resultado que a equação 7, certo? Equação 9. Desta forma, pode ser visto que delta de T maiúsculo de T é um portador, certo? Um modulador
no processo de modulação. E FDT é o sinal modulado. Duas representações equivalentes do amostrador ideal e mostrador na seguinte figura. Este é um amostrador ideal, certo? Através de um trem de pulsos. E esta é a representação de um amostrador ideal através de um trem de impulsos, certo? Com um modulador. Okay? Agora aqui, o sinal de saída de um amostrador ideal é definido como o sinal cuja transformada de Laplace é esta equação, certo? Que vai ser a nossa transformada de Laplace estrela, certo? No qual FDT é um sinal de entrada do amostrador, certo? Seguindo então com isso, observa-se que a definição da operação de amostragem, como especificado nessa equação 10, anterior aqui, junto com a função de transferência do segurador de ordem zero, que é esta expressão, resulta na correta descrição matemática da operação amostrador-segurador, definido pela equação 3. Certo? Nesta equação, transformada F estrela de S e a função de transferência do segurador de ordem zero. De maneira resumida, o computador digital é representado como um amostrador seguido de um segurador, extrapolador, retentor de ordem zero. A saída do amostrador é um trem de impulsos com amplitude igual ao valor de FDT nos instantes de amostragem. A saída do segurador de ordem zero é um sinal reconstruído do sinal amostrado que se assemelha a um sinal antes da amostragem. Tá? Ou seja, aqui estamos vendo que temos o sinal contínuo, temos um trem de impulsos para o meu amostrador ideal. Esse produto de FDT por delta de T de T, certo? É igual a este sinal amostrado com amplitudes dos impulsos iguais às amplitudes de FDT nesses instantes de amostragem, então o sinal F estrela de T. E esse sinal, através do segurador de ordem zero, obtemos este sinal contínuo por partes, certo? Que é o sinal apropriado para ser aplicado a um sistema contínuo. Okay? Então, isso é a reconstrução amostrador ideal, certo? Como funciona, quais são o desenvolvimento matemático que está dentro disso. Aqui é visto quase que superficialmente. O seguinte tópico é a reconstrução desses sinais originais dos sinais amostrados. Okay? Aqui temos o teorema de amostragem, o teorema de Shannon, famoso, conhecido, que se refere a se a frequência de amostragem é suficientemente alta, comparada com a componente mais alta frequência envolvida no sinal em tempo contínuo, as características de amplitude do sinal em tempo contínuo podem ser representadas na envoltória do sinal amostrado. Então, temos que escolher essa frequência de amostragem de maneira apropriada para não perder informação que está contida nesse sinal que está sendo amostrado. Agora, vamos supor que um sinal em tempo contínuo tem um espectro de frequência como mostrado nessa figura 15. Temos que, do teorema de amostragem, se ômega sub S definida como 2π sobre T, onde T é o período de amostragem, é maior que 2 ômega sub 1, ou, dado por esta expressão, na qual ômega sub 1 é a frequência de mais alta frequência presente no sinal em tempo contínuo, f de t. Então, o sinal f de t pode ser reconstruído completamente a partir do sinal amostrado. Essa é a definição do teorema de Shannon. A frequência mínima de amostragem é demonstrada taxa de amostragem de Nyquist ou taxa de Nyquist. A frequência de amostragem real, ômega sub S, se denomina a frequência de Nyquist.
Geralmente é conveniente avaliar o teorema demonstrar usando a frequência em Hz. Se F1 é igual a ômega 1 sobre 2π, é a mais alta frequência presente no sinal, e Fds é a frequência de amostragem. Ambas em Hz, então a frequência de amostragem afirma que se Fds é maior que 2 vezes a F1, na qual Fds é igual a 1 sobre t, de maneira equivalente, t vai ser menor que 1 sobre 2f para satisfazer as condições do teorema de amostragem. Na prática, temos que escolher Fds muito maior que essa frequência de amostragem de Nyquist, ou taxa de Nyquist. A transformada de Laplace desse sinal f estrela t, dada por 9 ou 10, para obter o espectro de frequência, se substitui I ômega, J ômega por S na equação 9. Então temos que essa frequência, esse espectro de F desse J ômega é dado por esse somatório. Okay? Então a gente vê que temos um espectro centrado na origem e outros espectros, certo? Centrados em frequências múltiplas de ômega sub S. Okay? A equação 12 dá o espectro da frequência do sinal amostrado. Certo? Portanto, meu sinal amostrado tem esta forma, o espectro do meu sinal amostrado. Né? Okay? Então, ele tem um polo em S, 1 mais menos J ômega sub S de K. Ok. Beleza. Então, agora, se ômega sub S é igual a 2π sobre t, no espectro em frequência, módulo, a componente F ômega J ômega dividido por t denomina-se componente primária. Os outros denominam-se componentes complementares. Agora, se ômega sub S é maior que 2 ômega sub 1, as componentes se sobrepõem e o espectro em frequência mostrada se repete a cada ômega sub S. O sinal de tempo contínuo pode ser reconstruído do sinal mostrado por impulsos F estrela. Por filtragem, se somente se ômega sub S for maior que 2 ômega sub 1. Se não, vamos a ter diferentes fenômenos como de aliasing ou sobreposição de sinais, de espectro de sinais. Esse teorema de amostragem indica quão rápido deve-se extrair a amostra de um sinal de maneira que não se perca informação. Considere-se agora o problema de reconstruir um sinal contínuo a partir das suas amostras. Este problema é resolvido mais facilmente no domínio da frequência, utilizando-se a transformada de Fourier. A representação com a transformada de Fourier para o sinal amostrado é dada pela equação 12 e a figura 15 representa Fj ômega e a figura 16 representa F estrela J ômega. Este é a 15, este é 16 e este é a 15. Tá? Supondo que as condições do teorema de amostragem foram satisfeitas, o objetivo é reconstruir e aplicar uma certa operação a F estrela, de maneira a se obter de volta F. Qualquer dessas operações deve eliminar as réplicas dessa função F, os espectros, certo? Temos que eliminar estes espectros remanescentes que surgem nas frequências K ômega sub S. Para isso deve-se multiplicar F estrela por um filtro passa-baixa ideal. E este é o filtro passa-baixa ideal. Certo? Queremos cortar simplesmente aquele espectro centrado na origem e o restante tem que ser zero. Um filtro ideal atenua todas as componentes complementares até zero e permite somente passar a componente primária. Então temos meu sinal contínuo amostrado, certo? Meu sinal F estrela,
vou passar por um filtro digital, por um filtro ideal, perdão, e obter esse espectro. Certo? Essa é a ideia. Se a gente desenvolve esse filtro, certo? Obtemos a função GI de t, vamos observar que essa função GI de t é igual a um seno de x sobre x. Certo? Portanto, se a gente plota essa função G de I de t, a gente vê que ele tem pode reservar ou separar a componentes primárias, mas vamos ter também componentes espúrias devido à forma deste sinal físico, certo? Deste sinal. Então, o filtro baixa esse ideal, não é fisicamente realizado, porque a gente precisa de instantes de tempo negativos. Estamos trabalhando com sinais causais. Portanto, o filtro não é realizado. Então, como reconstruir? Na reconstrução prática de sinais contínuos é implementando um dispositivo denominado retentor de ordem zero, extrapolador ou interpolador de ordem zero, ou segurador de ordem zero. Este retentor mantém ou retém o valor de x de k durante t segundos. Isto provoca transições abruptas de x de t em múltiplos enteros de t e produz uma aproximação em degraus de escala para o sinal contínuo. Escolha da frequência de amostragem, certo? Na prática, a escolha da taxa de amostragem é maior que a máxima frequência presente no sinal. A regra de ouro é escolher ômega S, certo? A Golden Rule, famoso nas referências bibliográficas, escolher ômega sub S como n vezes ômega sub B, com n entre 8 e 80, na qual nb é igual a frequência máxima presente no sinal. Certo? A escolha da constante n depende da aplicação. Certo? O limite superior da frequência de amostragem é bem abaixo da capacidade de hardware de última geração. Um sistema de controle de malha fechada não pode ter um período de amostragem abaixo do período mínimo exigido para a medição de sinal, ou seja, a frequência de amostragem é limitada superiormente por atraso do sensor. Outra limitação é o tempo computacional necessário para atualizar o controle. Em controle discreto, a frequência de amostragem deve ser escolhida de maneira que as amostras forneçam uma boa representação das variáveis físicas contínuas. Então, neste caso, temos um sistema de primeira ordem. Vamos ver qual é a maior frequência presente neste sinal. Onde K é o ganho de C, ômega sub 1 é igual a 1 sobre tal, e a frequência máxima presente no sistema. E é a frequência máxima presente no sistema. Certo? Seja K igual a 1 e ômega 1 igual a 1 sobre tal, que é igual a 5 radianos, ou seja, a frequência de amostragem pode ser escolhida com um valor no seguinte intervalo: 8 vezes ômega sub 1, menor ou igual que ômega sub S, menor ou igual que 80 ômega sub 1. Certo? Então, ômega sub S fica entre 40 e 400 e o período de amostragem, certo? Vai ficar entre 0,16 e 0,016 e 0,157. Ok? Então, com isso, meu período de amostragem fica dentro desse intervalo. Para este caso, agora neste exemplo, temos uma função, um sistema de segunda ordem, na qual K é o ganho de C e ômega sub n é a frequência natural não amortecida do sistema. E nós, a máxima frequência, ômega sub S, a frequência de amostragem vai ser n vezes frequência natural. Okay. Então, com isso, escolhendo essa frequência, nosso período de amostragem vai estar em função da frequência
natural. A transformada Z. A transformada Z é a generalização da representação senoidal complexa de um sinal de tempo discreto dada pela transformada de Fourier de tempo discreto para uma representação em termos de sinais exponenciais complexos, a qual é denominada transformada C. Transformada C em sistemas em tempo discreto corresponde à transformada de Laplace em sistemas em tempo contínuo. Os papéis principais da transformada C na prática de engenharia são o estudo das características de sistemas e a derivação de estruturas computacionais para implementar sistemas de tempo discreto em computadores. Com o método de transformada C, as soluções das equações de diferença viram um problema de natureza algébrica. Isto é, a transformada C converte as equações de diferença lineares em invariantes no tempo e invariantes no tempo em equações algébricas em Z e a convolução em multiplicação. A transformada C está restrita a sinais causais, isto é, sinais de valor nulo para tempos negativos, e a transformada C unilateral é a que vamos a utilizar. Sinais em tempo discreto são os sinais amostrados a um T o período de amostragem, a uma sequência, dita sequência denota-se por f de k de t, certo? A cada instante representa um sinal amostrado. Se o sistema inclui um processo iterativo realizado por um computador digital, o sinal é envolvido em uma sequência de números e é denotada como f de k. Embora f de k é uma sequência de números, então a gente, embora f de k é uma sequência de números, esta pode ser considerada como um sinal amostrado de f de t, quando t igual a 1 segundo. Certo? Então aqui sabemos como a saída do amostrado ideal f estrela de t. Temos que é possível representar isso dessa maneira, como o somatório do produto do f em instantes de amostragem vezes o delta, certo? Deslocado em instantes múltiplos do período de amostragem para um sinal em tempo maior que zero, certo? Com tempo t maior que zero, aplicando a transformada de Laplace na equação 17. O sinal amostrado obtém-se f estrela de s como esse somatório de f de k de t elevado a menos kts, certo? Fazendo z igual a e igual a ts, isto envolve um mapeamento conforme do plano S no plano Z. Então define-se uma nova transformada chamada transformada C, tal que a equação 18 pode ser reescrita como a transformada Z de f de t, certo? Igual ao somatório igual a zero até infinito f de k de t z elevado a menos k, a equação 20. Certo? Então aqui a transformada C de uma função de tempo f de t considera apenas os valores amostrados, onde t é o período de amostragem. Transformada C unilateral é a transformada C de uma função de tempo, do tempo f de t, ou da sequência de números f de k de t, e t período de amostragem define-se como f de c, transformada c de f de t, ou transformada z de f de k de t. Como esse somatório de k igual a 0 infinito, f de k, z igual a menos 1, c elevado a menos k, perdão. Para uma sequência de números, certo? A única diferença é que aqui não temos o t, aqui a presença do t é visível. A transformada C dada pelas equações 21 é a transformada C unilateral. A notação Z significa a transformada C de alguma função, f. Tá? A transformada C unilateral supõe que f de t igual a 0 para tempos t menor que 0, ou f de k igual a 0 para k menor que 0. Z é uma variável complexa
Para f de k de t, a transformada f de k envolve explicitamente t. Certo? Para esto, está faltando t. Contudo, para f de k, a transformada de f de k não envolve t explicitamente. Ok? A transformada C de f de t puede ser escrita na forma de uma série. A C igual a C elevado a menos k. Nesta série indica a posição no tempo na qual a amplitude f de k ocorre. F de C é dada na forma de uma série. Uma transformada inversa pode ser obtida por inspeção como uma sequência da função f de k de t, que corresponde aos valores de f nos valores de tempo respectivos.